Olá, muito boa tarde. Agora sim, boa tarde. Apareceu aí o olhinho aí do YouTube. Muito boa tarde para você que nos acompanha nas nossas séries aí, na série Despertando com as Bias, nas nossas lives. Muito boa tarde, minha irmã Bianca Câmpora. Estamos ao vivo no YouTube, Bianca Câmpora, Casa de Sete Saberes e Facebook Casa de Sete Saberes. Boa tarde, minha irmã amada. Saudade de te abraçar. Boa tarde, sinta-se abraçada também, saudade de abraçar você, a todos os nossos amigos. Se você está chegando agora, não sabe quem nós somos Super Bias Ativar, Despertando com as Bias é o nome do nosso programa. E essa ideia começou, nós somos gêmeas univitelinas, e essa ideia começou, nós temos um projeto de despertar da consciência, unindo várias terapias integrativas, psicologia, arte-terapia e tantos outros conhecimentos. Hipnose, Teta Healing, barra de Access, Teta Healing e tantas coisas maravilhosas de terapia. Bioenergética, maravilhoso também. Bioenergética. E aí a gente resolveu arte, criatividade, neurociência, e a gente resolveu juntar isso tudo para fazer um combo especial para vocês, nossos amigos, e fazer essa série especial. E semana que vem estamos fazendo o aniversário, Beatriz, nosso 30º vídeo. E, por coincidência, vai ser dia 30. Dia 30 de novembro, edição especial, vídeo 30. Olha que legal! E eu estou muito feliz por estar aqui fazendo esse projeto junto com você, né? Que é minha parceira de vida, porque a gente compartilha muita coisa, além de a gente pensar muito parecido, e aprender uma com a outra, eu acho que é maravilhoso, porque assim, quando uma tá tristinha, a outra vai lá, né, e dá força, dá conselho, ajuda, depois a outra vai, e sempre foi assim nossa vida, uma ajudando a outra, né, dando apoio, incentivo, e isso é tão maravilhoso. Então eu quero agradecer imensamente ao universo por compartilhar essa existência com você e com vocês que estão chegando aí agora, neste momento. Então, se você ainda não é inscrito no canal Bianca Câmpora e Casa de Sete Saberes, se inscreve aí, ativa a sineta para receber as novas notificações. A gente está sempre postando novidades para vocês. Tá? Que maravilha! E hoje... Oi, Beatriz. Que maravilha! Que maravilha! Pois é! E o tempo passa rápido, né? O tema de hoje é auto-boicote. Como evitar repetir os mesmos erros? E a gente tem tanta coisa para falar sobre isso, né? Nessa quarentena. E tem gente repetindo muito erro aí. Nossa, e como tem! Como que a gente repete, né? Impressionante. Todo mundo eu já fiz muito isso. Como eu já fiz isso? É bom, porque a gente aprende também com os erros, né? Com as situações que nos apresentam, que a vida nos apresenta. E aí é bom que a gente pode compartilhar para que vocês modelem a aprendizagem e não precisem passar pelas mesmas coisas, né, gente? E quem está passando por isso aí, pode pegar umas dicas na live de hoje, que a gente vai dar umas dicas boas e uns exercícios para que você possa melhorar e sair dessa numa nice, né? Numa situação melhor, digamos assim, sem tanto sofrimento. Exatamente. Então, vamos começar logo definindo a questão da sabotagem, da autossabotagem. A sabotagem é uma ação de provocar prejuízo para que algo seja impedido de funcionar regularmente ou tenha o objetivo de prejudicar alguém. Então, quando alguém sabota alguém. E a autossabotagem? É uma ação de provocar prejuízo para si mesmo. E se refere aos comportamentos que fazem com que as nossas ações vão em sentido oposto ao que nós queremos. Isso pode resultar em problemas muito graves. Então, eu quero já assim, destacar que quando a gente vai começando a remar contra a nossa própria maré, a gente nunca chega no lugar que a gente deseja. Então, é muito importante que a primeira pergunta que eu acho que você tem que se fazer, e a gente vai falar de várias dicas aqui, né? Bianca, que preparou os slides dessa semana, ficou espetacular. E uma das coisas que a gente sempre avalia é: para que eu repetir esse processo está me servindo? Ou seja, tem uma função isso na sua vida. Essa repetição de padrão, essa repetição de processo, de você toda hora ficar se auto-sabotando, caindo no mesmo lugar, isso tem um porquê, um para quê. Qual é a função? Para que isso me serve?
E aí você vai tentar entender isso em você. Então, perguntar para que te serve significa, assim, que o que eu ainda ganho com isso, de verdade, que faz com que eu ainda me auto-sabote. Por exemplo, supondo que você tenha um amigo, por exemplo, que vive te maltratando. Então, esse amigo te maltrata e você está sempre ali, subserviente, querendo ajudar aquele amigo, achando que todas as pessoas, né, que isso é normal, todo mundo que é bom acha que todo mundo é bom, né? Então, achando que todo mundo é bom, que aquela pessoa, não, aquela pessoa precisa de ajuda. E aí você sempre ajuda aquela pessoa nunca te ajuda, nunca está disponível para você. Aí, ok. Aí você consegue se perceber um pouquinho, se valoriza, melhora aquela relação, ou sai daquela relação, percebe que aquela pessoa não quer nada. E aí, em breve, você entra numa outra relação de amizade ou de namoro, em que a pessoa te desvaloriza, te desqualifica. Então, o que você está ganhando com isso? Com esse aceitar que o outro te desvalorize, aceitar que o outro te desqualifique, que também é um processo de autodesvalorização e autodesqualificação. Para que isso te serve? Então, é possível que você observe que, de repente, isso te serve para você ser a vítima da história, para você não assumir uma responsabilidade ou um posicionamento. Isso te serve para que todo mundo goste de você sem você precisar se posicionar. Ah, eu não quero me posicionar, eu quero que todo mundo goste de mim, que eu quero ser uma figura boazinha, né? Então, para que isso te serve? E aí, depois que você faz esse reconhecimento, é que você vai poder tirar uma lição disso e poder abrir mão e entender o real motivo pelo qual você ainda se mantém nesse tipo de relacionamento. Aí eu estou falando de relações, mas a gente se auto-boicota, pode se auto-boicotar em diversos aspectos, diversos. Né? E às vezes é inconsciente. Por exemplo, eu tive uma época da minha vida que na hora que eu entrava na academia e que eu começava a engrenar, tipo 1 mês de academia, eu ficava doente. Aí eu ficava doente e falava, poxa, agora mas ficar 1 semana longe da academia e agora depois começa tudo de novo. Aí aquilo dá uma desanimada, né? Começa tudo de novo. Então, às vezes, isso era uma lição que eu tinha que aprender. E foi uma lição mesmo. E eu entendi qual era a lição. A partir do momento que eu entendi qual era a lição, que eu ressignifiquei aquilo, eu não precisei mais passar por esse processo de ficar doente quando eu fazia alguma coisa por mim, que era como se eu não merecesse aquilo. Então, isso também é importante, você entender o papel do merecimento na sua vida. Será que eu mereço, que eu entendo que eu mereço isso? Ou estou fazendo isso como um processo autopunitivo? Como é que é isso, né? E aí, Bianca, eu vou passar a palavra para você poder dizer aí um pouco mais sobre isso também, né? Sobre os processos de autossabotagem. Assim, a autossabotagem, o autoboicote, né, que são sinônimos, a gente percebe isso já, que é um comportamento que muitas vezes é até estimulado pelos próprios pais, já desde a infância, né? Então, é muito comum, por exemplo, crianças passarem mal e ficarem doentes para não ir à escola, para chamar a atenção dos pais, e aí os pais deixam, falam assim, tá doente, então tá bom, não deixa ela em casa, não vai fazer prova não, ou vai, tá doente, não, então eu vou ficar em casa, não vou trabalhar, e aí a criança, é o que a gente chama, como você falou, né, desse ganho secundário, que é o que ela ganha, o que ela está ganhando com aquilo, então apesar da doença ser ruim, ela tem um ganho com aquilo, e aquele ganho tem um significado para ela, que é a atenção do pai, ou ela não ir para a escola fazer uma prova, que é uma situação desafiadora para ela naquele momento. E aí, desde muito cedo, a criança ela aprende, aí depois se torna um adulto que pode ter uma tendência a repetir esses tipos de comportamento, de não enfrentar situações desafiadoras. Então, qualquer situação desafiadora, ele acaba ficando doente, até para chamar atenção, e aí só que agora não é mais do pai e da mãe, pode ser do marido, pode ser dos filhos. Então, assim, o auto-boicote, ele pode vir de várias formas, pode vir na forma de doença, pode vir na forma de você querer perder peso e acabar comendo demais, pode vir na forma de você precisar dormir e acabar virando a noite porque acumula muito trabalho, ou porque quer ficar maratonando série, né? Claro que é bom maratonar série, mas a gente precisa ter um equilíbrio entre as coisas, né? Ou porque procrastinou também o trabalho, né? Ou porque procrastinou, sim. Então, é importante que você comece a se observar e perceber no que você se auto-boicota. Então, eu acho que seria interessante, agora, para esse momento, eu começar a pegar papel e caneta
e perceber aí pelo menos 2 coisas que você se auto-boicota. Todos nós temos pelo menos 2 coisas. Pode ser uma coisa pequenininha. Já melhorei muito, mas ainda tem uma coisa que eu acho que eu me auto-boicoto, que eu preciso melhorar. Aí coloca aí na sua listinha para poder você começar a trabalhar, porque a gente vai dar algumas dicas preciosas nesse vídeo. Então, escreve aí 2 situações que você acha que você quer melhorar, mas que você, nesse momento, não está conseguindo, porque você mesmo está jogando contra você. Você não está conseguindo se ajudar nesse momento, né? E aí você acaba jogando contra você mesmo. E acaba fazendo coisas que vão contra aquilo que você quer, né? Então, essa imagem, eu achei essa imagem fantástica, gente. O cara está no galho da árvore e ele está serrando o galho que ele está sentado. E ele sabe que ele vai cair. Ele está lá, né, meio que assobiando, tranquilão. Ele sabe que ele está, como é um tiro no pé, né? O auto-boicote é exatamente isso, é um tiro no pé. Então, ele sabe que ele está ali serrando aquele galho, que ele vai cair, mas ele está ali, tranquilo. Então, o que é que faz você fazer mal para você mesmo e mesmo assim fazer isso? Né? Eu acho que essa é a grande pergunta do dia. Então, a gente sabota as coisas boas em nossas vidas porque em algum lugar em nosso interior acreditamos que não merecemos. Então, essa questão do merecimento que a Beatriz falou, ela é imensamente importante, né? Então, você se auto-sabota? É a grande pergunta. Então, a gente quer ser feliz, achamos que queremos ser felizes. Mas, quando a vida oferece oportunidades de crescimento pessoal, profissional e amoroso, por medo de enfrentar novos desafios, que foi o que eu acabei de falar, a gente acaba, muitas vezes, nos boicotando com atitudes aparentemente despretensiosas, inocentes, mas que revelam muito dos nossos medos e conflitos internos. Então, a gente vai começar a perceber essa questão dos conflitos internos que às vezes a gente tem, e por conta disso, às vezes por não acreditar em você mesmo, ou por algum medo que você tenha, você deixa de seguir adiante e conseguir, às vezes, dar um tiro no pé, né? Ou serra o próprio galinho lá e vai cair, né? Vai se machucar. Fala, Beatriz. Aqui a Richelle falou, Richelle, né? Preciso aprender a confiar mais em mim, acredito que tem potencial. Isso, todo mundo tem, né? Na verdade, gente, assim, se a gente puder deixar alguma coisa que fala aqui nessa série Despertando com as Vias, que todo mundo é luz, todo mundo tem amor. Todo mundo é luz. Todo luz, né? Não tem ninguém melhor nem pior. Não tem ninguém melhor nem pior do que ninguém. O problema é que a gente foi criado dentro de uma sociedade e uma cultura, isso eu estou falando principalmente aqui na cultura ocidental, né? E que nós aprendemos a competir, a comparar e a ter que sofrer, carregar um fardo do mundo, do outro, né? Um sofrimento, a gente precisa ser punido. Aí tem um Deus punitivo. Então, tudo isso faz com que a gente perca a nossa confiança na gente mesmo. Mas é importante a gente confiar na gente, a gente acreditar no nosso potencial. E só tem uma coisa, se você que vai resolver isso, tá, Richelle? E serve para todo mundo, que é o quê? Se você vai na academia e você ficar pegando peso só no braço direito, malhando, e o esquerdo não, o que vai acontecer? O braço que você malhou vai fazer uma hipertrofia, você vai ficar com um músculo grande e o outro vai ficar fininho, né? Com o cérebro é a mesma coisa. Se a gente só fica malhando, e é isso que aconteceu, né, na história da humanidade, malhando que eu preciso me comparar, que eu não sou bom o suficiente, que o outro é melhor do que eu, que as minhas qualidades não vão atender às demandas que o meu trabalho exige, né? Ou seja, a historinha que a nossa mente conta pra gente, que a gente foi criado dentro disso, que se eu não fizer assim, eu não vou ter o amor do meu pai, da minha mãe, que se eu não fizer assado, ninguém vai gostar de mim, que se eu me posicionar, as pessoas não vão me respeitar, ou se eu me posicionar da maneira de que eu não quero isso na minha vida, eu não gosto disso, por favor, não me trate assim, o outro vai embora da minha vida, né? E se for, já faz um favor, né, também, porque se a pessoa não te respeita, não sabe ouvir o seu posicionamento, então já está indo embora, né, vai com Deus, tchau. Então, a gente também vai observando que o quanto que a gente precisa malhar a nossa mente. Inclusive, na semana que vem, a live já está preparada e vai ser sobre chiclete mental, que é como que a gente fica combinando os pensamentos, como que a gente pode se livrar disso. Então, a gente vai observando o quanto que a gente vai colocando dentro da nossa mente crenças limitantes que vão efetivamente colocando uma fraqueza mental. É isso que acontece.
é uma fraqueza mental. E a nossa sociedade está assim, uma fraqueza mental, emocional e espiritual. As dimensões do nosso ser estão cada vez mais fracas, porque nós estamos sendo levados e sendo condicionados o tempo todo a olhar para aquilo que não é relevante, que não é o mais importante, que é a moda, a roupa que usa, a comparação, a beleza física, sabe? São coisas que não alimentam o seu ser. Então você vai sendo levado cada vez mais para um lado, vai alimentando a sua mente com fraquezas e o seu cérebro vai ficando fraquinho, seus pensamentos vão ficando, né, aquela coisa meio murcha. Aí tantos processos de depressão, tantas doenças, né, que eu acho que se Heidegger, o filósofo Heidegger, tivesse vivo hoje, ele diria que todas essas doenças que a gente nomina hoje como depressão, como transtorno bipolar, transtorno de déficit de atenção, nada mais são do que modos da pessoa ser no mundo, dela se manifestar, o modo como ela lida com aquela realidade. É só isso. As Sartre, Merleau-Ponty, né? Eles vão falar isso, né? Não é? Ser no mundo, com certeza. Exatamente. E aí entra a questão da escolha, né, Beatriz? Eu acho que entra a questão da escolha, bem existencial, assim, que a gente vai pensar nesses padrões, aqui, Sila está dizendo aqui, né? Perfeito, Bia, a sociedade está muito pior com esses padrões impostos. E a gente está vendo isso cada vez mais, né? Parece que a gente tem que o tempo inteiro se comportar de uma determinada maneira, e isso vai minando a sua alma, o seu ser, a sua essência. Então, é importante você ser o que você nasceu para ser. Isso, eu escrevi um livro sobre felicidade, sendo que você nasceu para ser. A gente está com um livro aí já prontinho para sair também, Felicidade e Propósito. E aí é uma coisa que eu e Beatriz, né, a gente vai lançar esse ano ainda, se Deus quiser, no máximo início do ano que vem. E aí é uma coisa que a gente precisa estar pensando, porque várias vezes a sociedade espera da gente aquilo. Então, se você tem um emprego que você ganha bem, mas você não é feliz, por que você vai sair daquele emprego? Fica ali naquele emprego ganhando bem e sendo infeliz, né? Toma uns remedinhos, fica ali sendo infeliz, porque o dinheiro é mais importante. Só que não. Então, se você está tirando nota boa, mas você está numa escola que ninguém te valoriza, que você não tem amigos, mas você ali aprende e tem notas boas, então ali que você... Ou a escola tem status, né, Bento? Tem um status, exatamente. Que aprova mais no vestibular, por Enem, etc. Então, e é isso que a sociedade valoriza, né, de alguma forma. Então, a gente precisa ter um certo cuidado, sabe? E a vida é muito mais do que isso, né? A vida é muito mais que o Enem do que o vestibular, a vida é muito mais que uma prova, a vida é muito mais que o salário no final do mês, embora todos nós precisemos do salário para poder viver, mas o que a gente faz com ele também, como é que a energia do dinheiro flui através da gente, faz toda a diferença. Então, à medida em que você vai buscando seu caminho de felicidade, se encontrando com você, valorizando você, deixando de lado as autossabotagens, você também vai se encaixando e programando como é que você quer ganhar dinheiro. Porque, para mim, por exemplo, não vale qualquer coisa. Você fala assim, não, Bia, olha, você agora vai ter que ter uma função em que você vai ter que ficar fazendo conta de matemática 24 horas por dia. Eu não vou gostar disso, isso vai estar minha alma. Então, para isso, se eu precisar, a gente contrata um contador, um economista, né? Não precisa você fazer uma coisa que você não gosta. E aí tem várias pessoas que falariam assim, mas Bia, se eu fosse fazer o que você está fazendo, eu ia odiar. E é assim mesmo. Graças a Deus, não somos todos iguais. Vai da afinidade, né, de cada um. Claro. Eu estava vendo agora os concursos abertos, tinha um para ganhar, assim, não sei quantos mil, sei lá, 35 mil, e era exatamente disso, né, contabilidade, direito. Eu falei assim, ui, pelo amor de Deus, não ia ser feliz nunca fazendo isso. Então, é isso, né? Mas tem alguém que vai ser feliz fazendo isso. Que vai ser feliz, exatamente. Então, o que te deixa feliz? Eu acho que essa é a questão. Então, você colocou aí no seu papel no mínimo duas coisas, né? Você pode colocar mais, claro, que você precisa melhorar, que você percebe que você está aí se auto-sabotando nesse momento, né? Então, alguns comportamentos mais comuns são você procrastinar, automedicação, né? Sem você estar com acompanhamento médico e tal. Algumas pessoas realmente precisam tomar medicamento, mas a automedicação por si só, que é uma cultura do Brasil, inclusive, né? Ela é muito perigosa, né? A questão das drogas, e aí drogas, a gente fala lícitas e ilícitas, né? Porque álcool e cigarro são lícitas, né? Todas as outras são ilícitas
maconha, cocaína, crack, as drogas sintéticas agora são as mais piores, porque elas percorrem um caminho neural muito mais rápido e deterioram o cérebro numa velocidade fenomenal em relação até as drogas mais comuns, né? E isso causa um problema seríssimo, porque a pessoa fica realmente muito debilitada, né? Bebida alcoólica, já falei, comer exageradamente, porque comer exageradamente, isso foi uma coisa até que eu estava vendo uma reportagem de uma nutróloga, que agora, nesse momento que as pessoas estão mais em casa, né, no isolamento e tal, mesmo quem está trabalhando acaba ficando um tempo mais em casa, em home office e tal, o que acontece? As pessoas têm uma tendência a comer mais farináceos, né, mais bolo, coisas com farinha, né? Macarrão, pizza e tudo mais. E isso diminui a oxigenação do cérebro. Olha que interessante isso. E aí, comer exageradamente diminui a sua atenção, diminui a sua memória, porque diminui a sua oxigenação cerebral. Porque o glúten, né, a farinha, de uma forma geral, e o açúcar, ele é oxidante. Então, ele vai oxidando as suas células nervosas e isso vai causando aí uma minimização da sua atenção, da sua memória, dos seus reflexos, das suas percepções. Dormir exageradamente não é bom, assim como dormir pouco dá dor de cabeça e diminui reflexo, memória e atenção, dormir muito também, muito não é bom, né? Então, assim, a gente precisa ter equilíbrio. E criar justificativas, que tem um termo, né, que a gente usa muito, que é autojustificativas, né? Que seriam as justificativas para si mesmo. O que seriam autojustificativas? Quando você fala com você mesmo, se dando uma desculpa, né? Ah, não, isso aqui eu estou comendo esse pedaço de torta 3 horas da manhã, mas porque, poxa, eu não posso, né? Não vai Bianca, fazer, mas eu quero e tal e tal. E aí você dá uma justificativa, mas é tão gostoso, só um pedacinho. E aí você vai. Bianca, então, eu acho que a justificativa mais grave, eu acho, de comer o pedaço de torta, nossa, daria outra live, é que as pessoas, às vezes, falam assim, eu trabalho tanto, eu mereço. Ou eu estudo tanto, eu mereço. É um merecimento compensatório, não é um merecimento real, né? E aí a pessoa fala assim, eu trabalhei tanto hoje, estou tão cansado, que esse docinho vai me dar a energia que eu preciso. É só uma ilusão, porque o açúcar, na verdade, te dá um up na hora, e 5 minutos depois ele já rouba a sua energia. E aí é interessante, por quê? Porque às 3 horas da manhã, gente, já tem vários estudos, né? A gente pode fazer uma live depois sobre isso, sobre a importância do sono, que a Bianca falou aí, dormir menos ou demais. Hoje a gente tem vários estudos já mundiais informando que a hora de dormir é a hora de dormir. A partir de 7 horas da noite, 8 horas da noite, você começa a produzir melatonina, que é o hormônio natural do sono. Então, naturalmente, você vai começar a ter mais sono à noite. Aí a pessoa que inverte isso, mas eu não, eu viro à noite, no dia seguinte eu durmo até meio-dia. Ok, você inverteu a lógica natural daquilo que toda a ancestralidade, ou seja, todos, desde o Homo sapiens, que vem sendo feito, que de noite dorme e de dia trabalha. O corpo humano, ele precisa disso. E aí o que acontece? Você, fisicamente, você pode estar adaptado e achando que está ok. Biologicamente, quimicamente, você está destruindo neurônios, destruindo a neuroquímica da dopamina, da serotonina e tudo mais. E aí já tem vários estudos relatando a relação entre a perda de sono ou a qualidade do sono com traços depressivos, ou seja, com o indício de depressão. Porque se a pessoa não dorme, ela baixa toda uma neuroquímica que é responsável pelos processos depressivos também, como serotonina e dopamina. Então, é muito importante que você tenha, sim, uma qualidade do sono. Se você não dorme, isso vai afetar o seu humor. Afetou o seu humor, você vai querer compensar, porque você acha que, de alguma forma, você precisa ter esse humor de volta. E, geralmente, onde você compensa? Naquilo que é mais fácil. Abre a porta da geladeira, vai lá e come alguma coisa. Né, Bianca? Sim, sim. Aí pode ser... essa questão aí tanto da comida quanto da bebida, que tem gente que vai para a bebida, vai para o jogo, vai para as drogas, né? Não é só a comida. A comida é um exemplo mais fácil, mas tem gente que dorme exageradamente. Então vou dormir, né? Porque também é essa questão que tem esses 5 sinais de que você está se auto-sabotando, e um deles é esse medo de errar, que é como se você não acreditasse em você, e aí você prefere ficar ali na sua zona de conforto, né? Posso ler, Oi? Posso ler aqui?
Pode. Então, os 5 sinais que você está se auto-sabotando. Número 1, medo de errar é muito mais fácil. Você não fazer nada por medo de errar e se manter na zona de conforto, porque o medo de errar, ele nos distancia do que nós podemos construir. Então, o medo de errar realmente te atrapalha muito. Aí, depois a gente tem, quer dizer, esse é o 2, né? O número 1 é preocupação com julgamentos. Então, preocupação com julgamentos, você deixar de fazer o que tem que ser feito, ou que tem vontade, por medo do que os outros vão achar. Então, olha só, uma coisa que eu já posso te dizer, os outros vão julgar. É natural do ser humano a questão do pensamento crítico do julgamento. E cada um sempre julga o outro ou critica o outro a partir da sua própria perspectiva, dos seus próprios valores, da sua própria experiência. Então, não tem como você não ser julgado. Então, já que você vai ser julgado, se preocupa menos com esse julgamento dos outros e vai fazer coisas para você ser feliz e para te alimentar positivamente, em todos os aspectos, né? Que a gente alimenta não só o corpo, mas alimenta as emoções, os pensamentos e a nossa alma também. Aí depois tem lá comparação com os outros, que é o item 3. A comparação constante com as outras pessoas traz um sentimento de inferioridade. Afinal, a grama verdinha do outro, né? É sempre melhor do que a nossa, do vizinho, né? É sempre melhor do que a nossa. A quarta coisa é o foco errado. Muitas vezes a gente acaba focando no que nos falta, ao invés de entrar naquele processo de gratidão e valorizar aquilo que a gente já conquistou, aquilo que a gente já tem. Por último, a procrastinação, que é ter sempre uma desculpa, outra coisa para fazer e adiar a realização de tarefas que realmente importam e que te aproximam do seu objetivo. Então, isso também é relevante, que você possa estar caminhando na direção daquilo que você quer. E conquistar, gente, eu acho que assim, celebrar pequenas conquistas. Celebrar pequenas conquistas é algo que eu aprendi na minha vida e eu acho que isso é muito importante. Então, se você está num processo de emagrecimento, por exemplo, aí você botou no foco que você quer emagrecer 5 quilos, não é para celebrar só quando você emagreceu os 5 quilos. Emagreceu 200 gramas, pô, celebra, foi uma conquista. 150 gramas já é uma conquista. Então, a gente também tem que celebrar aquilo que a gente faz, porque às vezes você fica esperando que o outro vai dizer para você, nossa, parabéns, você emagreceu. Só que não, gente, isso não é obrigação do outro. Você que tem que se valorizar e dizer para você, parabéns. Eu não dá para eu virar a câmera aqui, mas a minha parede é cheia de post-it. Parabéns, isso mesmo, você consegue, isso. Vai em frente, continua. Hoje está difícil, amanhã vai ser melhor. Então, tem um monte de frases aqui de efeito para que eu possa me lembrar de dizer para mim mesma nos momentos que não são tão fáceis assim, né? Uma coisa que é bem importante, antes de a gente ir para o próximo slide, é a questão da zona de conforto, né, gente? É uma coisa que a gente vem batendo aqui nessa tecla, acho que desde a primeira live, da gente ter a questão da zona de conforto. Boa tarde, quem está chegando aí agora. E eu estava assistindo um comediante, numa desses stand-ups, e ele falou assim, poxa, todo mundo fala de zona de conforto, e aí eu lutei tanto para chegar nessa zona de conforto, agora eu não quero sair mais dela, não. Eu lutei para ficar nela, então agora eu cheguei nela, eu não quero mais sair dela. Então aí o pessoal fica mandando eu sair da zona de conforto, eu não quero. É interessante, eu até achei grata disso, porque o interessante, gente, não é que você vá sair, porque as pessoas, acho que elas confundem a palavra conforto com a sua zona de conforto. Conforto, todo mundo merece, gente, tem que ter mesmo, né? O conforto da sua cama, da sua casa, né? Você estar confortável na sua cadeira, nas coisas que você quer. Agora, a zona de conforto é quando você está numa situação que não é aquela que você deseja ainda, né? E que você se acostumou a estar ali. Só que você ainda não alcançou o seu verdadeiro conforto. Então, você está numa zona de conforto abaixo do seu conforto, né? Aqui. Tá merecido, aqui. Do conforto merecido que você deseja. Conforto merecido, exatamente. Então, você está abaixo. E aí, só que você está ali, acostumou com mais ou menos. E o que é interessante é que a gente acostuma, gente. A gente acostuma com ruim, a gente acostuma com mais ou menos, a gente acostuma com tanta coisa. O ser humano, ele é muito adaptável, né? E aí, o quanto que isso pode prejudicar a gente, porque a nossa mente engana muita gente. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Quando a gente fala sair da zona de conforto, é para você não se acostumar com o que está te fazendo mal nesse momento e o que está te impedindo de seguir adiante no seu propósito de vida, nas coisas que você almeja,
seja nas diferentes áreas da sua vida, tá? Seja na área financeira, profissional, amorosa, espiritual, de relacionamentos, amigos, vida social, independente, né? Todas as áreas são importantes. Então, com você mesmo, né? De lazer. Então, o que é importante é que você, dentro do que você almeja, do que você espera para a sua vida, que você possa ser feliz e que você não se contente com o pouquinho, com o ruim, porque você merece o melhor. É isso que é sair da zona de conforto, porque a zona de conforto é você estar num lugar que não é o melhor para você, mas você se acostumou a estar ali. Essa é a questão. Inclusive, às vezes, disfuncional também, né? Então, para o pessoal aí que está anotando, que a gente pediu, você que chegou agora, a gente pediu aí 2 coisas que você se auto-sabota ou que se auto-boicota para você anotar. Então, diante disso que você anotou, a proposta agora é que você possa criar uma estratégia, pelo menos uma. O ideal são 2, mas pelo menos uma estratégia para cada um, já que a gente está numa live, mas depois você elabora isso, prepara mais umas. Quem conseguir agora já preparar 2 estratégias de como é que você vai fazer, o que é que você precisa fazer para você se manter proativo na direção do seu objetivo e não entrar na autossabotagem, ok? Então, 2 coisas. E uma coisa, então 2 ações para você ir na direção daquilo que você quer. E uma coisa, umazinha pelo menos, que você vai fazer naquele dia que está difícil, que você já sabe que te leva para a autossabotagem. Todo mundo sabe. Você já sabe, é o dia que você está triste, ou é o dia que você está chateado, ou é o dia que você se aborreceu com alguém, ou é o dia que você acha que você está mais cansado, ou que você não se divertiu, aí é que você entra na autossabotagem. Na verdade, a autossabotagem é quando falta prazer na sua vida, quando você está fazendo mais do que você não gosta e menos do que você gosta. Aí a balança entra em desequilíbrio, e aí é onde você entra na autossabotagem. Então, para isso, você tem que equilibrar a balança ao contrário, fazer mais daquilo que você gosta e menos daquilo que você não gosta. É a realidade, tá? Hoje eu não posso ainda, mas vai equilibrando, vai botando mais prazer na sua vida, vai investindo naquilo que você gosta. E você pode se apaixonar por aquilo que você faz. Encontre olhares diferentes para a sua vida, para que você possa se apaixonar de novo por você, pela sua vida, que você está encantado com você. Então, no momento em que você tiver mais desprazer do que prazer, o que é que você vai fazer na ação que você vai fazer para você não entrar na autossabotagem? O que você vai fazer? Você vai botar, sei lá, uma foto sua na porta da geladeira, você vai falar assim, ok, obrigado, estou com esse desejo agora, então, mas eu vou substituir por isso, porque você tem que tomar consciência do processo. Isso também é importante, tomar consciência, né? E ter já ação previamente preparada na sua mente do que é que você vai fazer no dia que está mais difícil. Porque essa ação do dia mais difícil é que vai ser a mais relevante. Porque você traçar uma estratégia, qualquer que seja, você começa caminhando nela. Aí acontece alguma coisa e você sai dessa estratégia que estava ali ok, que você estava caminhando, e vai para a autossabotagem. Então, a estratégia que você vai adotar para que você não entre na autossabotagem, ou seja, para que você possa efetivamente ficar bem e fazer alguma coisa para que você não entre nesse processo, para que você volte para a rota, para que você corrija a rota, essa é a ação mais importante nesse momento. Então, anota aí, enquanto a gente está falando, e aí a gente vai aqui para o próximo slide. Pode ser uma coisa simples, né, Beatriz? Não precisa ser nada elaborado, o mais simples possível, o mais fácil. O mínimo, básico e simples. Fazer nesse momento. Né? Exatamente. Então, aí, como eu me maltrato, né? Então, eu me maltrato. A gente já falou uma questão um pouco sobre isso, né? O excesso de alimentos inadequados, duvidando da minha capacidade, né? Através dos medos, das dúvidas, quando você se compara, que foi o que a Beto já falou, sabotando o meu sucesso através do medo. Então, eu tenho medo, eu acabo deixando de fazer as coisas por medo de errar, ou por medo de mostrar quem eu sou de verdade, etc., né? Criticando os meus esforços e conquistas. Então, tem gente que tem um solilóquio, que a gente chama. Solilóquio é um discurso interno, né? Então, o que é o discurso interno? Aquilo que você fala para você mesmo. E aí você fica falando assim para você mesmo. Nossa, errei. Nossa, mas como eu sou burro. Não podia ter errado. Nossa, mas isso aqui, por que eu fiz isso desse jeito? Meu Deus, eu não podia ter feito isso. Esse discurso interno, que a gente chama de solilóquio, é um discurso você com você mesmo, né, sozinho,
que a gente pode falar em voz alta, ou pode falar internamente para você, né? Você para você mesmo em voz baixa, silenciosamente. E essa crítica, esse juiz interno que está aí, essa crítica, geralmente elas são críticas que você vem repetindo ao longo da sua vida, que você geralmente ouviu das pessoas que são referências para você, ou que foram referências para você, professores, familiares, etc., e que, por algum motivo, você comprou elas como verdade e acredita nelas. Então, preste atenção em qual é o seu discurso interno, qual é o seu diálogo com você mesmo, principalmente nos seus dias mais difíceis, quando você comete um erro, ou quando alguma coisa dá errado, que nem sempre os dias difíceis, a responsabilidade é só nossa, né? Às vezes acontecem eventos externos. Então, e aí, o que você pode fazer para você parar de se criticar? Eu acho que isso é importante. Mantendo nos relacionamentos tóxicos, a gente começou com isso, né? Com a live falando dos relacionamentos tóxicos, de você aceitar, às vezes, a pessoa te maltratar, falar determinadas coisas e ir aceitando. E, às vezes, também se escondendo, né? Escondendo quem eu sou para agradar os outros. E aí você deixa de ser você, e aí chega um belo dia, cadê a pessoa? Não existe mais. A pessoa, ela é um pouquinho de vários outros, mas ela mesma, ela se perdeu na sua essência. Então, a gente tem que tomar um cuidado. E aí tem algumas dicas aí, que é evitar pensamentos, né? Mas se é uma questão complicada, né? Como, se tivesse sido assim, se tivesse sido assado, porque isso gera também uma culpa que é muito prejudicial. Não tenha medo do seu pensamento, é claro que você não deve ter medo, mas você precisa começar a perceber o que você está pensando e sentindo, para você reconhecer o que você está sentindo e o que você está pensando, e começar a se autorregular aí, né? Começar a pensar, não, peraí, estou me criticando muito, né? Estou me sabotando, estou num relacionamento que não me faz bem, eu preciso ser mais assertivo na minha comunicação. E aí você vai começando a parar as arestas. Não é mudar do dia para a noite, gente, porque a mudança do dia para a noite, ela não é uma mudança muito positiva, porque há uma tendência a você voltar a ser o que você era antes, porque a mudança, ela é gradativa. Então, vá mudando aos poucos, né? Porque a gente não sobe uma escada e chega no 10º degrau com um passo só. Então, a gente precisa ir um passo de cada vez, devagar e sempre, de acordo com as suas possibilidades no aqui e agora, dentro desse momento, mas não deixe de fazer. Né? Que se você ficar parado 5 anos no mesmo degrau, talvez você demore mais, tudo bem, ok, né? Mas foi o que eu falei da zona de conforto, a gente precisa ter um cuidado para você não ficar a sua vida inteira no primeiro degrau, sendo que você já poderia estar lá no 20º. Então, é isso, né? Que... Agora, se você está feliz no primeiro degrau, também tudo bem, ok, né? Quem sou eu para dizer? Agora, você precisa avaliar o que te deixa feliz. Se você não está feliz nesse momento, ou você acha que tem alguma coisa, está na sua lista aí, que você anotou, que você está se auto-boicotando, que você precisa melhorar, vai em frente, vai subindo um degrauzinho de cada vez, que você vai conseguir. É isso aí. O Lenilson botou aqui, que aprender a se amar, esse é o caminho. Com certeza, Lenilson, é isso mesmo. Com certeza esse é o caminho. E a gente vai percebendo o quanto que é relevante você também respeitar o seu tempo. Mas você tem que tomar um cuidado, porque às vezes as pessoas confundem respeitar o tempo com se abandonar. Já que eu tenho tempo, deixa para lá. Um dia eu faço, um dia eu vejo, né? E a vida, ela passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Quando você espanta, já foi. Ainda ontem eu tinha 14. Agora eu só tenho 25. Brincadeira, tá, gente? Em cada perna. Então, a gente vai observando o quanto que isso também é importante, a gente poder se lançar na vida, né, e se conduzir por ela, porque a sociedade adoeceu tanto justamente por isso, porque a gente foi se abandonando, se deixando de lado, as exigências da vida, as exigências do dinheiro, as exigências do trabalho, acabam fazendo você, se você não perceber-se a tempo, engolindo você, e você não equilibra, né, a sua vida pessoal com a vida profissional. Ou ainda, né, às vezes uma pessoa que está aposentada, eu conheço, né, agora nesse momento eu atendo algumas pessoas aposentadas, e às vezes a pessoa perdeu a perspectiva, porque o trabalho
foi a vida da pessoa todo o tempo. E aí a pessoa não se preparou para essa fase de mudança e agora não sabe o que fazer com o tempo, né? Então o tempo está aí, é seu, é precioso, o tempo é vida, né? Então o seu tempo é seu, é você que escolhe o que você vai fazer com ele. Então, se você não tem nada para fazer, vai ser feliz, vai conhecer pessoas novas, participar de novos grupos, entrar em alguma prática esportiva, né? Sempre é tempo para fazer alguma coisa, sempre. Ajudar, né? Entrar numa ação ajudar, voluntariado. Voluntariado, numa Exatamente. ONG. Nossa, tem tantas possibilidades, né, Beatriz? Eu acho que isso é muito verdade. E a gente tem o ciclo da sabotagem, né, Beatriz? Então, a gente foi de A a E, numa escala de vogais. Primeiro, distorção do ego, que é quando você não acredita em si mesmo, ou quando você tem... o ego, gente, a gente chama que somos nós mesmos, né? Mas o ego é quando a gente está ali num processo que é maior do que você, né? Então, quando o ego está equilibrado, você está bem. Agora, quando o ego está ali ou diminuído, é quando você não acredita em você, ou quando ele está muito aumentado, é aquela pessoa que está ali se achando, né? A gente chama que é cice, né? Se acha, mas não se encontra. Então, a gente tem que tomar um cuidado com a distorção do ego. Se você está muito acima, muito abaixo, né? Talvez precise de uma ajuda aí. Tem tanta gente com distorção do ego, talvez até para uma questão mesmo que Beatriz falou, da sociedade e de tudo que a gente tem de cobrança, né? A gente está vivendo um momento delicado, né? Das cobranças e das comparações, mas seja você mesmo e seja feliz. Eu acho que isso é importante, né? E aí você vai buscando se amar dentro desse processo e se conhecer. Beatriz, quer falar alguma coisa sobre distorção do ego? Olha, o ego ele tem que estar a serviço da alma, né, gente? Isso eu acho que é o mais importante, é você saber que ao invés de você ficar lutando com o ego, agora tem uma teoria aí de que a gente vai exterminar o ego. Gente, tudo bobeira, né? Sai dessa. O ego é o que faz você ser essa centelha infinita que você é aí, aqui nesse momento, e ter a sua individualidade, a sua singularidade. O que não pode é esse ego estar exacerbado, esse ego estar te prejudicando. Então, se você entende que você está alinhado com o seu propósito, né, que você está feliz com o que você está fazendo, seu ego ele vai te ajudar, ele não vai te atrapalhar. Então, a distorção do ego é quando ele te atrapalha a sua vida, né? Agora, também eliminar o ego não é solução, porque não tem como. Não é, claro que não, nem é possível. Isso é uma ilusão. Só se virar todo mundo um robozinho. Talvez numa sociedade neoliberal, dessa que a gente está vivendo agora, talvez seja o que algumas pessoas querem, mas... Isso não é possível. Isso é uma ilusão. Vindo aqui ao meu lado psicóloga, isso não é possível, isso é uma ilusão, o ego faz parte da gente, tá? Essa questão é de que, para você evoluir, você tem que eliminar o ego. Não, para você evoluir, você deve compreender o seu ego, transformar ele no seu melhor amigo, colocar ele a serviço da sua essência, e tudo vai fluir maravilhosamente bem, tá? É o contrário disso, não tem nada de eliminar nada. Exatamente. Bom, medo do fracasso, a gente já falou, eu acho que a gente já falou até sobre isso na live passada, né? Tá com medo? Encara. Encara, né? Tá com medo, encara. Essa música da Tati Falcão, então segue ela aí também, Tati Falcão, no YouTube. Você vai ver músicas profundas para a alma, tá? Muito bom. Tá com medo, encara, uma letra de uma música da encara o nome da música. E aí é interessante a gente pensar nisso, né? Porque muitas vezes as pessoas deixam de fazer coisas por medo do fracasso. É o sentimento de perda também, que eu acho que é importante a gente perceber que toda mudança, nesse processo de mudança que nós estamos vivendo, porque não tem como, eu acho que nesse momento, não acredito profundamente nisso, nesse momento, de março para cá, né, no Brasil, quem ainda não está começando nesse movimento de despertar, está perdendo, né? Está parado aí no tempo e no espaço, porque a gente na vida não é só trabalhar, pagar conta e a gente precisa de mais, a gente precisa se achar no meio desse processo, ser feliz. Apesar de, e aí quando as pessoas se encaram e estão dentro de casa, e agora? O que fazer com isso? Se autoconhecer, se amar. E aí, esse às vezes tem um sentimento de perda, né? O sentimento de perda de liberdade, porque não pode... às vezes ir no shopping, não pode aglomerar, né? Embora tenha muita gente aglomerando. Então, esse sentimento de perda, é necessário. Eu vou falar para vocês, e Freud sabiamente falou isso, né? Lacan também, o Winnicott, que são os psicanalistas, os famosos,
que sentimento de perda ele faz parte do processo de você elaborar a frustração. Porque o ser humano ele precisa elaborar a frustração, gente. Porque a vida não é um mar de rosa, tá? A rosa tem um espinho. Então, se você não sabe elaborar a frustração, o que vai acontecer, gente? Simplesmente, você pode se tornar um tirano, você pode, que a gente chama dos pequenos tiranos, né? Que são aqueles reizinhos mandões da casa, que são crianças e adolescentes e até adultos, né? Que não elaboraram frustração hora nenhuma e que acham que só a vontade deles é que deve imperar diante do cenário, diante das pessoas, da sociedade, né? Então, assim, e até dependendo do nível de não querer perder, cria-se até uma sociopatia. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso. Todos nós precisamos aprender a perder. Então, o sentimento de perda, ele é necessário, mas isso não te impede de deixar de crescer e muito menos você ficar aí se auto-sabotando, né? Então, você precisa passar por esse ciclo e, apesar de perder, você sabe que você perdeu agora, mas ali na frente você vai ganhar alguma coisa. Então, eu acho que isso é importante. Eu vou falar aqui da culpa por falhar e da raiva de desistir. Então, a culpa por falhar, primeiro, não tem jeito. Alguma coisa vai falhar. Porque, principalmente no processo de aprendizado, e a vida é um processo constante de aprendizado, a gente erra para poder a gente aprender e fazer certo. Então, tem uma frase que eu li uma vez lá no Vale do Silício, na Califórnia, que eu entrei numa empresa e estava escrito assim, em inglês, né? Mas estava escrito, quanto mais rápido eu erro, mais rápido eu corrijo a rota. E eu achei essa frase maravilhosa, porque é a aceitação de que errar é condizente da condição humana. Então, falhar faz parte da vida. O que não faz parte é você ficar insistindo num erro, principalmente se esse erro está te prejudicando. Mas errar, olhar para ele, ok, então o que eu posso fazer? O Thomas Alva Edison, Bianca já falou isso numa das lives, né? Ele tem uma frase maravilhosa, né? Ele fala assim, eu descobri errando 700 maneiras diferentes de como não fazer uma lâmpada. E é exatamente isso. Então, às vezes, a gente precisa liberar essa culpa e entender que isso faz parte do processo de crescimento. E a raiva de desistir. Tem dois aspectos dentro do processo de desistir de alguma coisa. Primeiro, quando você quer muito que aquilo dê certo e você precisa desistir daquilo porque você não tem dinheiro para comprar alguma coisa, ou para manter um estudo, por exemplo, ou porque você está passando por uma fase de mudança, ou porque você não consegue fazer aquilo naquele momento, né? E tem um outro processo que é quando você precisa desistir, para deixar aquilo ir embora. Sabe aquela coisa que não está mais sendo funcional na sua vida, que funcionou, sei lá, durante 10 anos, mas agora não funciona mais? Desiste, deixa aí, deixa fluir. Tem esse mantra que eu falo, gente, deixa aí, deixa fluir, deixa aí, deixa fluir. Porque às vezes você está insistindo numa coisa que não está trazendo benefício nenhum mais para você. Ah, mas trouxe benefício durante anos da minha vida, mas trouxe, não traz mais. Então você revê. Isso pode ser refeito, reinventado, transformado? Ótimo. É possível? Cabe a mim essa responsabilidade? A minha parte eu vou fazer. Cabe somente a outra parte, não cabe a mim? Você está na mão do outro, você vai esperar o outro fazer até quando? O outro quer fazer? Tem isso também, né? Sabe que ele quer fazer? E aí você vai precisar, talvez, sim, abrir mão de alguma coisa que foi muito bom para você durante um tempo, mas que agora não é mais bom, e que agora pode ser até mesmo prejudicial na sua vida. Então, isso também faz parte para você se libertar desse ciclo da autossabotagem, né? E aí a gente vai passar aí 5 dicas para eliminar a autossabotagem. Fala aí, Bianca. Então, aí, se você está aí com papel e com lápis e caneta e já escreveu aí os dois, pelo menos 2, né, momentos em que você se autossabota, já escreveu o que a Beatriz pediu, que são aí 2 possibilidades para você melhorar, 2 estratégias para você estar melhorando e para você parar de se autossabotar, e uma solução, uma situação que seja fácil para aqueles dias difíceis, né? Qual seria ali aquela possibilidade de deu vontade de comer doce, deu vontade de dormir demais, deu vontade de procrastinar, o que você poderia fazer que esteja ao seu alcance e seja fácil e rápido, que você possa substituir por isso, para que você não venha a cair na tentação, tá? Então, 5 dicas para eliminar a autossabotagem. A gente já está aí nesse processo do exercício, e aí você pode também, junto, estar fazendo essas daí. Eliminar as frases negativas. A gente já falou sobre isso quando a gente falou
da questão da autocrítica, né? Das autojustificativas e das autocríticas. Quando você fica falando frases negativas para você mesmo, eu não consigo, não, isso é muito difícil, que são, a gente chama de frases limitantes. E aí você coloca um limite para você. E tudo é possível e ilimitado. Então, é só você pensar, né? O universo é ilimitado e abundante. Eu penso que eliminar frases negativas e limitantes, o nosso cérebro ele se alimenta delas. À medida em que você se acostumou a dizer elas para você ao longo da sua vida, o cérebro ele vai se alimentando disso, sua mente vai se alimentando. Então, quando você tenta fazer essa mudança, no primeiro momento ele não aceita muito. Ele vai voltar sempre para esse mesmo processo, né? Que ele já aprendeu um caminho, então ele vai tender sempre a seguir esse mesmo caminho. O que é preciso fazer? Ter persistência. A persistência de dizer coisas positivas para você. Então, cada vez que você se pegar dizendo algo negativo para você, você vai substituir por algo positivo. Quantas vezes forem necessárias. Só que você vai substituir 3 vezes. Você tem que dar mais alimento para o seu cérebro do positivo para que ele elimine o negativo. Então, uma vez que você pensou, eu não vou conseguir, você vai abrir possibilidade e vai dizer para você 3 vezes, eu posso conseguir, eu sou capaz de conseguir, eu vou conseguir. E aí você vai fazer outra coisa. Tira, desfoca, vai fazer outra coisa. Pensou de novo, eu não vou conseguir. Eu posso conseguir, eu sou capaz de conseguir, eu vou conseguir. E aí vai fazer outra coisa. Quantas vezes forem necessárias? É igual uma educação que você dá para uma criança. O cérebro, ele precisa desse alimento, até ele entender. E aí, claro, meditação ajuda, você sentir a sua luz interna ajuda, que todos nós temos nossa luz interna, então isso tudo também ajuda para que você possa parar de ficar dizendo frases negativas para você, né? E aí tem assim, determine suas metas e realize planejamento para alcançar com prazo. A gente já falou sobre isso, inclusive no exercício. Celebre suas conquistas, a gente falou as pequenas e as grandes. Não é para celebrar só as grandes. Mantenha foco, disciplina e determinação. Mas eu não tenho foco, disciplina e determinação. Duvido. Para alguma coisa você tem. É capaz de você ter foco pra caramba, sei lá, para comer o doce ou para fazer aquele doce que você gosta, né? Segue a receita bonitinho. E para outra coisa você não tem. Então, o que precisa é você se automotivar. Para que você tenha foco, disciplina e determinação, você precisa encontrar quais são os seus motivos para que você corra atrás daquilo que você deseja, para que você alcance aquele objetivo. Então, uma das coisas que você pode pensar agora para ajudar no seu foco, na sua disciplina, na sua determinação, e no último também na ação, é você pensar assim, quando eu chegar nesse resultado que eu desejo, o que eu vou ganhar? Como eu vou me sentir? Como eu vou me comportar? Qual é a minha atitude? Qual é o meu sentimento a partir do momento que eu alcanço esse resultado? E aí você vai se automotivar, porque você está dizendo para você, está informando para você o que é que você vai ter de benefícios a partir disso que você vai realizar. Não é ter um objetivo apenas por ter, mas o que isso vai mudar na sua vida, como que você vai se sentir. E aí você vai conseguir agir melhor, né? Então, o que você ganha parando de se auto-sabotar? Você enxerga o lado positivo, utiliza a gestão do tempo a seu favor, você concentra o seu foco na solução das questões e não nos problemas, você se torna confiante e a sua autoestima aumenta e você para de procrastinar e não tem medo de mudança. E, além disso, você arrisca também, sai da sua zona de conforto. Não é isso, Bianca? É isso aí. E aí, gente, eu acho que o mais interessante de tudo dessa live é você começar a prestar atenção dentro do exercício que a gente fez hoje, de perceber aquilo que você precisa estar melhorando no que você está fazendo de autossabotagem, está percebendo, se você está se auto-boicotando nesse momento, percebe o que você pode fazer e que é possível, sim, mudar. É possível, depende só de você. Não fique esperando que ninguém faça isso por você, porque não vai funcionar, não é assim que funciona, né? O outro pode até querer ajudar a gente, mas se a gente não quiser, a gente não vai conseguir ser ajudado. Então, a gente precisa querer, a gente precisa dar o primeiro passo. Então, se ame, se valorize, coloque frases, né? Essas frases que a Beatriz falou, acho que é muito importante a gente treinar a nossa mente e o nosso cérebro para frases positivas, porque o tempo inteiro a gente foi também treinado pela nossa sociedade a se desacreditar, até pela competitividade mesmo, né? Então, que você escreva aí os post-its, eu mando mensagem para mim, sabe? Escrevo, né? Você é capaz, nossa, você hoje foi maravilhoso. Se está num dia ruim, você vai superar. Então, assim, você já conseguiu. Então, tudo é
o que você precisa naquele momento. Coloca o que você ouve, seu coração, e escreva frases que você esteja precisando naquele momento. Eu acho que isso é importante, né? Você está se ouvindo mais. E aí, neste momento que você desperte a sua consciência, seja luz, seja amor, e consiga também espalhar luz e amor para a sociedade e para as outras pessoas, né? Porque se todos nós conseguimos espalhar luz e amor, a gente vai estar fazendo do mundo um lugar melhor. Gratidão por essa live. Muito obrigada, minha irmã. Semana que vem a gente está aí com mais uma live. E espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu like aqui, deixe seus comentários que a gente responde. E principalmente, gente, se inscreve no canal, dê sugestões de vídeos, de temas que vocês queiram, para despertar a consciência, porque eu acho que é muito importante a gente estar nesse processo de autoconhecimento. Bom, gente, antes de a gente finalizar a live, a Tati chegou aqui, a Tati Falcão, amigas, ela botou amigas. Amiga, acabei de falar de você. Amiga, falamos aí para o pessoal seguir. Segue aí no Instagram, @Tati Falcão, segue no YouTube também, Tati Falcão, músicas para a alma, para despertar, para você refletir. A gente falou aqui do Encara, tá com medo, Encara. Então, assim, eu quero convidar vocês, primeiro agradecer a todo mundo que participou da live, que fez o exercício junto com a gente, e convidar vocês para quarta-feira, está passando aí na descrição do nosso vídeo. Toda quarta-feira a gente tem uma meditação ao vivo em todas as nossas redes sociais da Casa dos Sete Saberes. Na quarta-feira da semana passada a gente começou a trabalhar uma virtude, então uma lei que reside dentro da gente, que todos nós já trazemos dentro da gente, uma lei, tá? Uma não, várias, né? Todas as leis divinas, as leis universais residem dentro da gente. Por isso que a gente tem essa noção de certo e errado. Só que às vezes a gente está travado naquela lei e a gente não consegue perceber muito. Então, na semana passada, quem perdeu, vai lá no Instagram, vai lá no IGTV, que está lá o vídeo, aqui no YouTube também está, que foi a nossa meditação da lei da prosperidade. Então, para você que quer focar aí na prosperidade, então na meditação da semana passada. E essa semana a gente vai trabalhar outra lei. Então, nas próximas semanas, cada semana, a gente vai estar destravando aí, se conectando com uma lei universal que está dentro da gente, para que a nossa vida possa ser melhor e melhor. Então, quarta-feira a gente tem meditação ao vivo aqui no YouTube e também no Instagram e no Facebook. Gratidão a todos. A live fica gravada depois quando acaba, então se quiser, encaminhe o link da live para alguém, o link é o mesmo que a gente divulgou, ajuda outras pessoas, a gente vai fazendo aí uma grande corrente do bem. Até a semana que vem. Gratidão. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau.